Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, o nosso encontro marcado aqui sempre com uma entrevista inédita e sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia seu e-mail solicitando a pauta, o assunto a ser discutido aqui nas próximas semanas. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre homeopatia e acupuntura, a medicina alternativa e os benefícios para a saúde. Solta a vinheta! Agora sim, literalmente começando a nossa programação, quero dar aquele recado de todas as semanas. Você que está aí e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Acione o sininho, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita, dá aquele like e, é claro, divulgue as nossas entrevistas. Ela é formada pela Faculdade Dr. José Antônio Garcia Coutinho de Pouso Alegre, Minas Gerais, na turma de 1979. Tem especialização em homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia, pós-graduação em acupuntura médica e medicina tradicional chinesa pela SMBA de São Paulo. Também especialização em medicina do trabalho pela Unicamp, pós-graduação em gerontologia pelo Instituto Educacional Albert Einstein e pós-graduação em geriatria pelo IBC-MED. O nosso bate-papo de hoje é com a doutora Rosani Beraldo Pimenta Casmir. Obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Doutora Rosani, desde 2006, e de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS, implantou-se no Brasil a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E a homeopatia e a acupuntura fazem parte delas. Gostaria que a senhora nos explicasse o que é homeopatia e o que é, claro, acupuntura. Olá, Nelson. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre o que é a homeopatia e a acupuntura. Vamos começar com a homeopatia. A homeopatia é um método terapêutico baseado na lei da semelhança, ou seja, o medicamento que causa, substância que causa um determinado sintoma no indivíduo são, ele vai curar o mesmo sintoma no indivíduo doente. Além disso, um outro pilar da homeopatia são as doses mínimas. Então, você ouve falar nas doses ou diluições centesimais, milesimais ou até decimais. E também a dinamização, que é a agitação dessa solução para que ela possa liberar todo o potencial de cura. A homeopatia, ela foi desenvolvida, ela foi estudada, ela foi experimentada por um médico alemão no início do século XIX, Samuel Hahnemann. Ele estava descontente com a medicina naquela época, e ele, através de análises e observações e depois de experimentos, chegou à conclusão do que seria, então, uma nova especialidade médica, né? Ele determinou as bases de como seria essa especialidade médica e fez inúmeras experimentações com substâncias que futuramente seriam os remédios homeopáticos. A homeopatia, ela entrou no Brasil também no início do século XIX, em 1840, com o Dr. Bento Moore. Era um médico francês que veio para o Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro, com outros colegas, eles desenvolveram e instituíram o Instituto Homeopático Brasileiro. Foi uma época de bastante crescimento da homeopatia, e a partir dessa época foi aberto cursos de homeopatia, e a homeopatia foi difundida para utilização em hospitais no Rio, São Paulo, e se espalhou por todo o país pelos médicos mais proeminentes que foram e levaram a essa especialidade para todos os cantos do país.
Apenas em 1980, o Conselho Federal de Medicina define finalmente a homeopatia como uma especialidade médica. Apesar de todo esse histórico, então só em 1980 é que nós conseguimos incluir a homeopatia como uma especialidade médica dentro do rol de especialidades, e aí ela foi difundida e divulgada amplamente pelas redes públicas e propiciou a difusão dela para um melhor atendimento. Ainda se falando em homeopatia, doutora, gostaria que a senhora nos explicasse também o que é medicamento homeopático. Bom, Nelson, o medicamento homeopático ele provém do reino vegetal, animal ou mineral, e ele é sempre baseado nesse princípio. Então, a substância é estudada de forma como ela vai ser, como vai ser a atuação dela nos diversos aparelhos, como vai ser a atuação dela principalmente no nível emocional e mental, que é muito importante dentro da homeopatia, o diagnóstico, para que ela possa ter, então, uma indicação homeopática. Nós temos, por exemplo, apis mellífica, que é a da abelha. Você vai ter, por exemplo, medicamentos que são o arsênico albo, que é o arsênico mesmo. Então, até mesmo venenos podem se tornar medicamentos. Mas lembrem-se, as doses aqui são doses mínimas, milesimais ou centesimais. Então, quando você atinge as diluições, você deixa de ter o princípio de que pode provocar a intoxicação ou que pode provocar um efeito colateral, tá? Então, aqui é um remédio homeopático, ele pode prover de qualquer um dos reinos, mas ele vai servir sempre com doses muito diluídas. Com o passar do tempo, houve a introdução de outras substâncias que podem fazer parte, inclusive substâncias do próprio organismo, pode ser bactérias, que podem ser produzidas de forma homeopática e para ser utilizada. Doutora, quais são os cuidados que devemos ter com os medicamentos homeopáticos? O medicamento homeopático requer, sim, cuidados especiais, tá? Eles devem ser guardados longe de computador, de televisão, celular, de radiação solar, perfumes ou materiais de cheiro muito forte, ter o cuidado de preservá-los de uma maneira mais cuidadosa e lembrar que para que você possa ter um efeito sempre presente, ele deve ser sempre dinamizado antes de utilizar, tá? Porque aí você revitaliza o medicamento para que ele possa fazer efeito. Curiosidades, doutora. A homeopatia tem tratamento para diabetes, câncer, AIDS e outras doenças graves e degenerativas? A homeopatia pode ser utilizada em qualquer tipo de problema. Não há nenhuma contraindicação do uso da homeopatia. O que a gente analisa sempre a homeopatia vai ser uma proposta curativa ou ela vai ser uma proposta de paliativa ou de cuidados de qualidade de vida. Se você tem um câncer extremamente avançado, em fase final, então a proposta vai ser sempre prover qualidade de vida, bem-estar, redução de dor, melhoria do estado geral do paciente. Se for um câncer em fase inicial ou uma pessoa que já teve um câncer, então a homeopatia é bastante indicada porque existem medicamentos que vão reduzir a possibilidade de uma recidiva do câncer. Ou se houve pessoas que têm muito câncer como histórico familiar, então ele já deve ser tratado de uma maneira que isso se cuide para que não aconteça nele. Tá? Mas não existe uma contraindicação ou uma limitação. A limitação que eu te diria realmente é a própria resposta da pessoa, do organismo, a vitalidade dela, ou pessoas que estão em tratamento quimioterápico ou com corticoides em altas doses, imunossupressores em geral, que dificultam bastante a reação vital da pessoa para que ela possa ter uma melhora.
mas não é impossível, a gente observa melhoras mesmo assim, tá? Doutora Rosani, por que dizem que durante o tratamento homeopático o doente tem que piorar para depois melhorar? Bom, muitas pessoas vêm com medo de que o uso da homeopatia vai piorar muito o quadro. Na verdade, não é necessário que haja o agravamento homeopático. Se você dá um medicamento que é extremamente similar, que é muito similar, a pessoa pode realmente acelerar o processo, ela pode ter uma reação mais forte de cura mesmo do próprio organismo e com isso exacerbar o sintoma. O que a gente procura fazer é tomar cuidado tanto na escolha do medicamento como da dinamização ou da diluição, especialmente, para evitar esse problema. Mas isso pode acontecer principalmente nos quadros muito crônicos, como vasodematites, desde de fase infantil, quando vem um adulto procurando. Então a gente explica que se houver algum agravamento da lesão, que ele não pare a medicação e comunique o seu médico para que ele possa orientá-lo como fazer para que isso melhore, tá? Mas não é uma regra, isso na realidade a gente procura tomar bastante cuidado para não acontecer. A medicina homeopática é muito lenta para se tratar doenças? Nelson, essa questão de que a homeopatia é muito lenta para curar as doenças não é bem assim, né? A homeopatia, ela deve procurar, a gente busca o atendimento de forma, de acordo com a necessidade. Então, se eu tenho uma doença aguda, febril, dolorosa, ou uma asma, eu tenho que ter uma resposta rápida, uma evolução positiva de melhora e analisar se essa melhora está sendo num período curto, porque eu preciso saber se está fazendo efeito. Nos casos crônicos, imagina que você tenha asma, mas você já tem 40 anos e tem essa asma desde bebê. Então, nós vamos trabalhar de uma maneira em que essa resposta seja lenta, gradual e eficiente. Né? Se necessita de um tratamento de uma resposta rápida, nós vamos tratar o quadro agudo e a partir da melhora do quadro agudo, então a gente vai introduzir um medicamento que vai propiciar realmente a cura. Tá? Então, essa questão do tempo de resposta é muito mais de você encontrar o medicamento adequado e do quadro geral da pessoa, né, da situação que ela se encontra. Perfeito, doutora. Vamos agora falar um pouco sobre acupuntura. Como é elaborado um diagnóstico médico para o tratamento por acupuntura? O diagnóstico da acupuntura é feito, lógico, pela anamnese completa, ouvindo o que o paciente refere como sintoma, como queixa, e também pela análise de pulso, pela análise de aspectos da língua, pela análise de pele, de pontos de dor que são referidos e são sentidos, que são queixas importantes. São alterações em que aparecem que a gente pode, dessa forma, identificar ou dar uma condução de como deve ser feito o tratamento. Tá? Em relação a como ele é feito, então aí é a técnica que pode ser utilizada. Na acupuntura clássica, nós vamos usar a punção com agulhas, a introdução de agulhas nos pontos que referem, então, a essa necessidade do tratamento. Mas também pode ser feito com a moxa, como eu disse anteriormente, que é esse bastão aquecido, então ele vai ser aproximado do local de dor e com isso também vai estimular uma melhora. Pode ser feito com a acupuntura canetas de laser ou mesmo com eletroestimulação dos pontos e nas agulhas. Então, dessa forma, a gente consegue realizar o tratamento de acupuntura. Mas na acupuntura clássica, nós vamos usar realmente a punção por agulhas. Doutora, e a acupuntura trata de todas as doenças? O tratamento da acupuntura é doloroso? Bom, a acupuntura ela pode tratar qualquer doença, não há assim uma contraindicação ou um fator que não
indique acupuntura, mas classicamente ela vem sendo indicada para tratamentos de dor, problemas osteomusculares, dores, doenças autoimunes, também para quadros de ansiedade, depressão, para problemas gástricos, intestinais, cefaleias, muito importante, muito, muito bom o tratamento. E também, aí nós pensamos nas indicações e nas contraindicações, né? Quando usar e quando não usar. O risco que existe na acupuntura é referente a pacientes que vêm em uso de anticoagulantes ou alguma doença sanguínea importante, porque você não tem um sistema de coagulação adequado e como nós vamos introduzir a agulha através de pele, de várias camadas, pode haver um sangramento maior. Ocasionalmente acontecer um pequeno hematoma no lugar da agulha, do agulhamento, ou uma vermelhidão no local do agulhamento é normal e não é nenhum problema. Mas as pessoas que usam anticoagulante, se não estiver sob controle, se a gente estiver com uma alteração muito importante de coagulação, nesse caso a acupuntura não deve ser executada. Também deve-se tomar muito cuidado com a questão de agulhamentos na orelha, porque é um tecido, é uma região onde corre um risco maior de infecção. Então, para a auriculoterapia, eu particularmente dou muito mais preferência ao uso de sementes de mostarda, que estimulam bastante, aquecem, ela tem uma ação bastante importante, e eventualmente as microagulhas, mas elas ficam muito menos tempo, a gente não deixa muito tempo no local. Então, esse é um cuidado que deve existir para que possa haver um mínimo de risco em relação ao agulhamento. Muitas pessoas perguntam se o agulhamento é doloroso, tem pessoas que têm muito medo de agulha, pânico de agulha. Então a gente explica que não é uma questão de ser doloroso, é muito diferente a introdução de uma agulha de acupuntura, de uma injeção, por exemplo, né? O calibre é completamente diferente. Mesmo as agulhas sendo maiores, elas podem atingir mais profundamente, mas elas são muito finas e muito delicadas. Um outro fator bastante importante, que as pessoas me perguntam bastante, é sobre a questão de levar e trazer as agulhas. Antigamente a gente levava e trazia. Gente, nós vivemos uma situação de epidemia que ainda é assim, pouco divulgada, mas o número de casos de hepatite B e C é extremamente elevado, além do risco de contaminação da agulha por outros fatores, bactérias e mesmo vírus, e que podem causar danos à própria pessoa que vai usar, ela mesma vai usar a agulha. Então, as agulhas, por serem um objeto pérfuro cortante, então ela vai entrar na pele, ela vai penetrar no tecido, na pele, dentro do corpo, elas são consideradas objetos que devem ser tratadas como qualquer material pérfuro cortante, então elas são descartadas, como as agulhas, tem um descarte especial, tem material para descartar especial, elas vão para o lixo hospitalar, elas são destruídas junto com o lixo hospitalar. Então não se guarda agulha, não se leva agulha para casa, pensem nisso como um risco a ser reduzido. Doutora Rosani, de que maneira a acupuntura regula as funções normais do organismo? Vamos falar um pouquinho de como funciona a acupuntura. Eu já falei um pouquinho antes para vocês que a acupuntura, através da perfuração, da inserção das agulhas, ela atinge o nosso sistema simpático, o nosso sistema nervoso superficial, e através de neurotransmissores, da ação desses neurotransmissores, elas vão mandar uma mensagem para o cérebro que seria a resposta a esse quadro, ao problema que está acontecendo. Então lembre-se que problemas de pontos de dor são considerados pontos de acúmulo de energia, que é onde nós temos o problema e onde deve ser
aliviado essa tensão para que possa a energia circular normalmente. No caso da leitura da medicina tradicional chinesa, os chineses dizem que os meridianos são os canais de energia do corpo, que é por onde circula a nossa energia, a energia que mantém o nosso corpo saudável. Qualquer interrupção nesse caminho de energia vai ocasionar um sintoma e futuramente uma doença, uma enfermidade. Então, o regulamento desse canal de energia é extremamente importante para que a gente possa ter estar saudável. Isso vale, as pessoas já percebem, muitos vêm e falam, eu tenho uma cefaleia e se eu pressiono um determinado ponto na minha cabeça, eu sinto um alívio momentâneo. Ou se eu estou com uma dor no braço ou na mão, em qualquer lugar, entendeu? Você tem um ponto de dor forte, você pressiona aquele ponto que dói muito, mas depois você sente um alívio momentâneo. A acupuntura parte do mesmo princípio, só que realmente ela vai liberar esses neurotransmissores que são extremamente importantes para que possa ter analgesia, possa ter um efeito de relaxante, um efeito calmante, um efeito hipotensor. Então, isso é bastante importante para que a gente possa obter o resultado. Doutora Rosani, cá entre nós, pode-se dizer que a homeopatia e a acupuntura são aliadas em um tratamento? Nelson, cá entre nós, a homeopatia e a acupuntura são excelentes aliados no tratamento. As duas especialidades, elas têm a mesma afinidade, né? Tem uma grande afinidade que é ver o indivíduo como um todo, e entender que a saúde é um bem-estar geral, que a gente tem que analisar o indivíduo do ponto de vista não só da queixa que ele apresenta, mas de todo o histórico de vida dele, do estado mental, do estado emocional no momento, para que a gente possa ter um efeito. Ambos as opções, né, no meu entendimento, são até complementares. Quando nos casos de dor, nos casos crônicos de dor, problemas osteomusculares, artrites, artroses, doenças autoimunes, elas se complementam. E o efeito é sentido muito rapidamente. Então, realmente vale a pena utilizar as duas coisas. Doutora Rosani, nosso muito obrigado pelo bate-papo esclarecedor. E agora gostaria que a senhora deixasse seus contatos e uma mensagem para os nossos seguidores. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, então, de vir aqui conversar com você e com os seguidores do Cá Entre Nós e dizer para vocês que eu estou à disposição no meu consultório. Eu tenho um consultório de homeopatia, acupuntura e geriatria, trabalho com isso há muitos anos aqui em Campinas e tenho maior disponibilidade para atendê-los. Meu contato por e-mail é doutorarosani.casemira@uol.com.br e o do consultório, eu tenho um consultório aqui na Visconde de Taunaí. Estou à disposição para conversar com vocês sempre que necessário. E o Cá Entre Nós de hoje chegou ao seu final. Conversamos com a doutora Rosani Beraldo Pimenta Casimiro. A semana que vem estaremos de volta, é claro, com uma nova entrevista sempre sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia seu e-mail solicitando, nos ajudando a fazer a programação seguinte. Você que ainda está por aí e não se inscreveu no canal, inscreva-se, acesse o sininho para que você possa receber as nossas notificações, dá aquele like que é super importante para os nossos canais, comente os nossos vídeos e também divulgue-os. Isto tudo faz com que o canal fique cada vez mais forte e possamos trazer mais entrevistas inéditas e bacanas aqui, como essa da doutora Rosani. A vocês que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta!